pelo deputado Henrique Vieira e agora o deputado Rogério Correia. Os três fizeram aqui uma descrição pormenorizada do que aconteceu na véspera do dia 8 de janeiro. E uma descrição não a partir de deduções, mas a partir de diálogos, de fatos que compõem uma investigação já coordenada e que já decorre disso uma denúncia contra esses comandantes da Polícia Militar do Distrito Federal. Em primeiro lugar, só para complementar, que eu tenho muito pouco a acrescentar, a responsabilidade por preservar o patrimônio e as instituições do Distrito Federal é das forças de segurança do Distrito Federal. Que, por sinal, nós votamos uma medida provisória semana passada para garantir o aumento dos funcionários do Distrito Federal, que inclui essas forças de segurança. Portanto, fica aqui muito claro que houve dolo. Houve dolo. Vossa Senhoria cometeu crime, urdiu contra aquilo que é mais sagrado numa democracia, o Estado Democrático de Direito. Vossa Senhoria deve estar ou com muito ódio, porque foi desmascarado, ou muito arrependido de ter participado de uma trama tão perversa contra o povo brasileiro e contra o Brasil. Se Vossa Senhoria não sabe, milhares de brasileiros desapareceram no golpe militar de 64. Centenas foram assassinados, foram mortos. Outros perseguidos, torturados. Isso é o resultado de uma ditadura. Ditadura que vocês queriam implantar. Ditadura que não cabe a um agente público defender. Por isso que a pena que vocês têm que cumprir tem que ser dobrada. Porque aquele que não é agente público não tem consciência, ou pode não ter consciência, não tem a compreensão da gravidade do que está sendo praticado. Vocês tinham a consciência plena da gravidade dos atos de vocês. E também aqueles que estavam no comando do Exército tinham a gravidade dos atos que estavam praticando. É muito pior do que aquele que foi levado como massa de manobra. É muito pior aqueles que pensam, aqueles que organizam, aqueles que formam a inteligência, que vem sendo formada há pelo menos 5 anos, e que vem sendo alimentada, e que vai envolvendo pessoas que compõem as instituições, e que transformam instituições em instrumento da ação danosa contra o patrimônio de um povo, que é a sua liberdade, que é a democracia. Vocês, sim, têm uma responsabilidade muito mais dolosa, muito mais. A violência de vocês é muito pior, porque vocês tinham consciência. Vossa Senhoria disse que estava de prontidão. Não, Vossa Senhoria disse que era para estar. Está. Como é que disse aí que ele era para estar? Não era de prontidão, era de sobreaviso. Eu sou médico, sobreaviso. A Jandira é médica. Sobreaviso, a gente está esperando o chamado em casa.
Eu sei exatamente o que é sobreaviso. Sobreaviso não é prontidão, coronel. Na prática, vocês deixaram acontecer. Esse discurso de que facilitou, veja, um governo com 8 dias, por mais diligente que ele fosse, se as instituições não funcionam, jamais ele conseguiria conter e reter algo que estava sendo urdido e planejado há meses, há anos. Porque Bolsonaro já entrou com a intenção de se perpetuar no poder. Ele já entrou querendo destruir a nossa democracia. Ele já entrou buscando uma aliança e botando 5 mil militares dentro do governo dele. Ele já entrou armando a população e instigando a população para usar arma, para defender a posição que ele queria. O que me causa muito constrangimento como cidadão é ver que os de patente mais alta, aqueles que deveriam se posicionar contra, eram os principais autores da conivência e do golpe. No Exército, nas forças de segurança, na política, porque tinha políticos participando disso, na política, uma institucionalidade que estava acometida pelo desejo, a sanha autoritária, golpista, que tomou conta desse país durante 4 anos. Eu fico absolutamente consternado de ver o que nós estamos vendo aqui. E olhar no fundo dos seus olhos e saber que o senhor olha para mim e pode não ter uma gota de arrependimento do que fez. Eu vejo pelo balançar dos seus pés a sua expressão da covardia que foi deixar que destruíssem o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado e o Palácio do Planalto e o STF. Covardia. Sabe para quê? Para justificar uma intervenção militar. Para justificar o golpe. Bolsonaro já sabia que não podia dar aquele golpe. Todos vocês já sabiam. E sabe o que vocês fizeram? Um ato terrorista. O 8 de janeiro vai ser lembrado como o último ato de uma peça golpista que não deu resultado porque a sociedade se uniu, porque a democracia venceu, porque os democratas se uniram. Todas as diferenças foram deixadas de lado e a gente se uniu contra o golpe, contra a arbitrariedade. E o 8 de janeiro vai ser lembrado como um ato terrorista que o senhor deveria combater. E o senhor participou dele, deixando que acontecesse. O senhor e todo o comando da polícia militar, mais o secretário que fugiu, mais o presidente que fugiu, e mais alguns generais, que eu concordo com o deputado, o pastor, que disse aqui que é preciso trazer alguns generais para essa bancada para explicar. Para explicar, não o Exército, não as Forças Armadas, mas alguns deles precisam explicar. Por quê? E para quê? Ao invés de proteger os brasileiros, o Brasil, a nossa democracia, o Estado de democrático de direito, que é a obrigação deles,
Enfim, tudo isso para perpetuar a ignorância, o terraplanismo, o obscurantismo no poder brasileiro com o ex-presidente que as urnas mandou para casa e que agora é inelegível. Muito obrigado, senador.